Olá, meu nome é Ana Carmen, esse é a Rede TAC em Evidência. No programa de hoje, nós convidamos o Felipe Corques, psiquiatra e psicoterapeuta do Instituto de Psiquiatria do HC da USP e do Centro Paradigma de Ciências do Comportamento. E convidamos também a professora Fernanda Calisto, psicóloga, psicoterapeuta, professora do Centro Paradigma de Ciências do Comportamento. A gente vai conversar hoje sobre um tema bastante comum na pandemia. Primeiro, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui e já começar com uma pergunta. A gente tem observado um aumento no consumo de álcool, de tabaco, mesmo outras substâncias, desde que a gente começou a ficar mais dentro de casa, com essa restrição do isolamento social. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, vou começar então. Obrigada pelo convite, Ana. Bom, em relação ao consumo de álcool e de tabaco, a gente tem alguns dados um pouquinho robustos indicando que teve aumento mesmo. Então, eu me lembro que tem uma pesquisa em relação aos supermercados, indicando um aumento de pelo menos 20%. E quando a gente pega na Associação Brasileira, né, que faz toda essa análise do consumo de álcool e de drogas, a gente tem um aumento também de pelo menos 30% no consumo. Claro que tem um argumento que muitos bares estão fechados, então por conta disso seria quase como uma compensação. As pessoas estão bebendo mais em casa. Então eu acredito que a gente vai ter dados mais concretos, mais robustos depois, né, que passar a pandemia, a gente conseguir ter uma comparação mais clara. Mas sim, os dados indicam que tem um aumento do álcool e do tabaco. Das outras substâncias, né, até por conta de serem ilícitas, a gente não tem muitos dados ainda confirmando. Mas quando você observa o dia a dia de atendimento, sim, a gente percebe que o aumento do consumo vem aumentando assim de uma maneira bem grande até. Essa impressão da Fernanda é bem a impressão, esses números que a Fernanda traz, que também eles condizem com a impressão clínica de vocês, é basicamente a impressão que a gente tem tido também, né? As pessoas acabam usando mais... elas acabam se engajando muito mais em alguns tipos de atividade que elas têm acesso mais fácil, que elas podem ter acesso mais fácil dentro de casa. E a gente pode dizer que o álcool é algo bem fácil para essas pessoas. A gente pode depois, não sei se vai ser o caso, né? A gente pode pensar um pouco nos motivos, né, do porquê que essas coisas acontecem. Mas a gente tem visto que algumas pessoas têm bebido mais mesmo, e eu tenho ouvido bastante a questão do cigarro também, né? A pessoa que já é fumante, elas têm referido que elas têm fumado mais. Então, acho que tem vários motivos que a gente pode pensar, alguns talvez já identificados em pesquisas, outros não tanto, que a gente pode especular aqui, mas eu acho que se a gente puder começar a adiantar um pouco esse assunto, me parece que existe uma amplificação dos mesmos fatores que levam as pessoas a fazerem isso no dia a dia delas. Então, algumas coisas que levam as pessoas a talvez beber um pouco mais, a fumar um pouco mais do que aquele uso mais social, isso está amplificado na situação que a gente se encontra. Então, essa é a impressão que eu acabo ficando. Talvez a pessoa não ter tão claramente um aumento das outras drogas esteja relacionado ao fato de que não é algo que é algo que, na verdade, esteja dificultado da pessoa obter essas outras drogas. Enquanto é muito fácil o acesso a cigarro e álcool, talvez o acesso às outras drogas esteja dificultado com essa situação, apesar de a motivação para usar talvez seja bastante aumentada também, né, junto com as outras. Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que faz todo sentido, né? O álcool e o cigarro podem ter aumentado, certamente aumentaram, e talvez parte disso não acompanhe o aumento das outras substâncias pela dificuldade do consumo, que, claro, com as pessoas em casa é muito mais, bem mais complexo a superação agora, né? Tem uma questão de serem as drogas aceitáveis, né, socialmente.
né? Então, é muito aceitável você comprar cada vez mais álcool. Então, até essa questão de ser mais disponível, o acesso a ser facilitado. Agora você consegue comprar por aplicativo direto para entregar na tua casa, né? Então, obviamente que tudo isso acaba contribuindo bastante. Eu concordo com o Felipe, eu acho que em relação, né, a pessoa normalmente ela já fazia uso, né? Então, a pessoa já consumia bebidas alcoólicas, já fumava, por exemplo. E o que eu percebo muito, né, na prática clínica é que quando esse consumo ele era relacionado, por exemplo, com alguma situação que de modo geral a gente pode dizer que tem uma relação com alívio, né? Então esse álcool, o cigarro acaba entrando, né, numa relação de eu diminuo a minha ansiedade por conta disso, eu estou um pouco mais estressado, tive aquele dia super difícil de trabalho, eu abro uma cerveja no final, né? Então, quando tem essa relação de alívio, a gente percebe que aumenta muito mais. E normalmente, né, quando a gente pode sair de casa, muitas vezes o álcool ele é relacionado com situações mais sociais. Então, eu vou encontrar com as pessoas, né, vou no bar, vou no restaurante. Agora a gente não tem muito essa possibilidade, a não ser pelas lives, né, fazendo videoconferência com Sim. os amigos, enfim. Mas de modo geral, eu percebi que os clientes que faziam consumo, né, porque esse consumo estava relacionado com algum alívio, né, de algum estado de ansiedade, de estresse, ou até com relação a algum estado depressivo, até por esses estados terem se agravado por conta da pandemia, eu tenho um aumento de consumo. Esse é um fator, né? Aí a gente já está falando das causas, né? Então vamos embarcar. Eu acho que esse é um fator bem importante. As pessoas estão muito mais estressadas, muito mais ansiosas. Muitas pessoas estão mais sobrecarregadas, apesar de estarem dentro de casas. Algumas situações a gente vê que são bastante alguns tipos de atividades, né? Por exemplo, quem tem filho pequeno está tendo que dar conta de cuidar deles de forma continuada, juntando com o trabalho. Pessoas que podem trabalhar de casa de alguma forma estão um pouco mais sobrecarregadas. Isso é um tipo de estressor que aumenta. Sem dizer todos os outros tipos de estressores. Risco a questão de emprego, a questão financeira, não a questão só sua própria questão financeira, mas a questão econômica do país. Fora o óbvio risco da pandemia, né, da infecção e tudo que está acontecendo, você ser exposto diariamente de forma continuada à quantidade de pessoas que estão morrendo. Então, acho que tem um monte de estressores adicionais que estão amplificados e que acabam ajudando ou colocando a pessoa num estado em que o álcool acaba sendo um grande alívio mesmo, trazendo algum tipo de alívio, igual a Fernanda falou. Eu tenho visto um outro jeito também que as pessoas têm usado, que é algo parecido com tédio. Né? Então as pessoas, elas não têm às vezes elas não têm acesso a outras coisas legais para fazer, ou outras coisas interessantes para fazer, e às vezes o álcool é a única coisa que faz ela ter algum prazerzinho, ou ter algum tipo de atividade interessante. Então acaba sendo também com essa função ou misturado, né? Às vezes por isso e pela outra coisa, as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje pelo tédio, amanhã pela estafa. Talvez no final de semana pelo tédio, durante a semana pela estafa. Ou à noite mesmo, tipo, já trabalhei o dia inteiro, não tem nem o tempo de deslocamento, a gente nem percebia, mas o quanto a gente demorava para andar até o restaurante e comer, a gente talvez tivesse um tempo que a gente não está pensando no trabalho. E agora fica tudo colado uma coisa na outra, tudo misturado. E quando acaba o dia, você nem percebeu, você não parou. Né? Então, essa é a sensação que muitos pacientes meus estão tendo também. E chega no fim do dia, o cara quer relaxar, ele já está relaxado e daí ele consegue ter algum prazer. Então, eu vejo as pessoas que tomam para relaxar e as pessoas que naquele momento de relaxamento querem ter algum tipo de prazer ou curtir de alguma forma e elas não têm o que fazer. Elas não têm como ir para algum lugar, elas não têm como parar num restaurante ou ir para um cinema, não tem o que fazer. Então elas acabam bebendo. Eu tenho visto isso em alguns casos também. Eu acho muito interessante isso que você falou. Eu percebo até em mim mesmo,
como é importante, como o transporte, a distância de um lugar para o outro, ajuda a gente não só a delimitar esse trabalho, isso e agora lazer, mas o período de tempo que se passa ali no deslocamento, como isso nos ajuda a sair de um clima para entrar no outro, como ajuda a gente a mudar de áreas e pensar em outras coisas, para que, de fato, quando a gente chega em casa muito mais relaxado. Claro, pode ter o estresse do trânsito, claro, mas muitas vezes esse deslocamento tinha uma função super importante e que agora ficou sem o que fazer, né? Ficou sem ter uma coisa para ocupar o lugar, e às vezes é isso, né? Às vezes a cerveja marca esse fim do trabalho, ocupa esse lugar de desestressar, para então poder estar no lazer, né? No momento de relaxamento. Sim, eu acho que esse desafio, desculpa, Ana, só complementando um pouquinho, eu acho que esse desafio do próprio home office, né? Porque o que acontece? Fora de casa, ficava mais definido o tempo que você ia trabalhar. Agora, até por conta do que você disse, a gente não se desloca, a gente tem a impressão que a gente tem muito mais tempo e muitas vezes acaba aumentando muito mais a demanda. Eu tenho uma pessoa que acaba trabalhando muito mais de casa, né? E isso que o Felipe estava trazendo é super importante, porque querendo ou não, nós perdemos muitas coisas com a pandemia, no sentido de que provavelmente atividades que eram prazerosas, né, para muitas pessoas agora não estão mais disponíveis. Então, para quem é, por exemplo, da academia, que adora fazer exercício, não tem essa possibilidade, né, da mesma maneira como antes, né? Claro que, né, coloca uma live, assiste de exercício, mas de qualquer maneira, né, acaba tendo uma perda muito grande, né? O próprio encontrar os amigos, até quando você está numa empresa, você fica lá 8 horas, mas não é 8 horas na tua mesa trabalhando direto. Muitas vezes tem um tempinho do café, encontra com alguém, tem um bate-papo. Então, a gente perdeu muito contato social e muitas atividades prazerosas. Então, muitas vezes, sim, o álcool ele vem ocupar como uma única possibilidade que a pessoa enxerga, né, de ter acesso a algo prazeroso, ou muitas vezes para aliviar toda essa tensão, todo esse estresse, toda essa ansiedade. E o que vocês têm observado que tem ajudado os clientes, seja a não exagerar, ou os que estão exagerando a tentar dar 2 passos para trás e tentar consumir mais moderado de novo? Seja para terapeutas ou para o público, né? Para os clientes. É claro que eu vou falar coisas aqui bem de modo geral, né? Porque cada caso é um caso muito específico. Mas, de uma maneira muito geral, a gente percebe que criar uma rotina em que fique muito marcado o horário de produtividade e o horário de não produtividade, o horário de lazer, né? Que aquilo fique presente, fique de uma forma que seja bem discriminável, né? Então, quando eu falo em horário de lazer, né? Dentro das possibilidades, obviamente, a gente vai ter que descobrir possibilidades que são prazerosas para cada pessoa. Então, eu vou usar o meu exemplo pessoal, né? Então, para mim, eu era a pessoa que gostava muito, né, da academia, né, de fazer exercício. Isso acabou me fazendo muito mal perder, né? Eu percebi que eu poderia, de alguma maneira, começar a praticar yoga em casa. Então, foi uma coisa que, de alguma maneira, enriqueceu o meu dia a dia. Então, criar rotinas em que fiquem bem claros os momentos de produtividade e os momentos em que você vai ter acesso a algo que te relaxe, que te faça bem, né? Outra dica importante é limitar a compra. Porque o que acontece? Como agora o pessoal pede para entrega, muitas vezes pede numa quantidade enorme de bebida. Então, limitar a quantidade de consumo que você vai ter. Então, uma dica boa também é você começar a monitorar. Com álcool é fácil, porque você vai comprar as garrafas, então não é tão difícil. Estabelecer um limite de consumo, porque tá tudo bem tomar um drink todo dia, à noite na janta, né? Começa a ficar preocupante quando você começa a tomar 2, 3, 4 drinks e aquilo começa a atrapalhar todo o seu dia a dia. Então, estabelecer a quantidade que vai ser tomada e até fazer a compra de acordo com essa quantidade limitada.
Uma coisa também que ajuda bastante é o que a gente chama de estabelecer, né, compromissos. Então, você, quem está morando, né, quem mora com alguém, conseguir estabelecer e já informar para o parceiro, para a parceira, né, para o familiar, a quantidade que vai ser tomada e que vai ser tomado naquele período apenas, né? Isso para evitar que comece a ser um hábito social na casa o consumo exagerado. Então, acho que são algumas dicas que, de alguma maneira, podem ajudar a manter um pouquinho a qualidade de vida mental nesse período e evitar um consumo excessivo. Achei interessante essa coisa da entrega, né? Quer dizer, o frete grátis ajuda no autocontrole, é isso? Preferi o frete grátis do que aquele frete que é um valor só, que é sempre aquele preço, independentemente de quanto você compra. Então, claro, você vai querer comprar mais quantidade. Sim, sim. Querendo ou não, você ter a disponibilidade, né? Então, você comprar caixas e caixas de cerveja, você acaba consumindo muito mais do que você planejou. Então, por mais... caro, né? Exatamente. Então, o monitoramento do consumo para você perceber se você está aumentando muito, né? Então, ter essa percepção e a compra no sentido um pouco mais controlado são super importantes. Mas o que importa muito é você começar a enriquecer o teu dia a dia com outras possibilidades que sejam prazerosas. Desculpa, gente. A Leia começou aqui. Daí uma atividade prazerosa que quem tem costuma ser um ótimo modo de relaxar e trocar um copo de cerveja. Exatamente. Então, de modo geral, você conseguir encontrar o que para você de alguma maneira é interessante, é prazeroso, seja um tipo de literatura, seja algo que você pode assistir, seja até resgatar contatos sociais com pessoas que você não falava há muito tempo e que agora por conta da tecnologia acaba sendo possível. Querendo ou não, a gente precisa planejar que isso esteja presente na nossa rotina, para que o álcool não seja a única fonte de prazer. Bacana, bacana. Isso depende, acho que como a Fernanda disse, depende, a Fernanda falou, acho que é bem isso. Depende muito do caso, né? Então, só que a gente estava falando de uma diferença das pessoas que usam mais tentando ter algum tipo de diversão, de prazer, e as pessoas que estão muito ansiosas, muito estressadas. Só nessa diferença já vai mudar, eu acho que talvez o tipo de conselho que a gente poderia dar. Se é que conselho ajuda, né? Alguma coisa. Mas acho que para ajudar a pessoa a pensar um pouco no que ela pode fazer, acho que na maioria dos casos, eu diria para a pessoa, assim, o álcool é uma saída fácil nos dois casos, né? Que mesmo que a gente tenha outras coisas, pode ser que aquilo dê uma pimentada. Então, estava falando, de repente eu vou parar agora para brincar com o meu cachorro um pouco, né? Fazer isso com uma cerveja do lado é mais gostoso ainda. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não cair, para não entrar nesse hábito, né? Então, tomar um pouco de cuidado. Mas, embutido nisso que eu estou falando, tem um aspecto que me parece que é o fato de você aceitar que vai ser um pouco menos mesmo. Então, assim, um pouco disso tudo, a gente não vai substituir, entendeu? Não vai ficar. Nessa fase, eu não vou simplesmente achar outras coisas que me divirtam ou que me dão prazer. Tanto quanto eu poderia com o álcool ou com outras coisas saindo de casa. Então, parte é aceitar que nessa fase vai ter que ser assim mesmo. Vai ser um pouco mais blasé mesmo, ou então um pouco mais estressante, vai causar mais ansiedade. No caso da ansiedade, a pessoa vai ter problema para dormir, com o álcool ele soluciona aquilo de uma forma um pouco mais fácil, que acaba pondo ele para dormir um pouco mais rápido, mas existem várias coisas que podem ser feitas a respeito do sono. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui, fazer uma mini orientação sobre como lidar com o estresse, como lidar com o sono, como obter, entende? Me parece algo tão personalizado e tão para cada caso uma coisa, que eu acho que a minha sugestão seria tentar buscar qual é o ponto no seu caso e tentar achar uma solução um pouco mais com um pouco mais de paciência, um pouco mais de investimento, né? Então talvez eu possa
pensar que o álcool é algo que rapidamente me alivia a ansiedade. Então, ao invés de eu dar aquele passo logo, eu tolerar um pouco mais de tempo e pensar em outras saídas um pouco mais lentas e talvez não tão eficazes num primeiro momento, né? Assim como para as coisas prazerosas, talvez eu tenha que me satisfazer só com uma outra coisa um pouco menos divertida, um pouco menos legal. Agora, se a gente estiver falando de uma pessoa que tem ou já teve uma dependência, é outra, né? Então, vamos pensar numa pessoa que é tabagista mesmo, que é dependente, né? Então, não fica tão fácil seguir essas coisas. A gente talvez tenha que começar a falar para a pessoa procurar um profissional de saúde mental. Então, acho que é muito individualizado, né? Mas eu acho que vocês falaram coisas importantes. Então, o primeiro ponto tem a ver com esse rastreio, né? Com observe-se e tente rastrear qual está sendo a função do álcool ou do cigarro, que seja, que você estiver usando, né? Se está com uma função de aliviar, se está com uma função de aliviar estresse, ou de aliviar o tédio, ou de demarcar o fim do trabalho, o início do lazer. Um segundo ponto que vocês falaram importante do aguentar que não vai ser ótimo, né? Não sei se é a melhor forma de falar, mas tolerar um pouco, né? A gente chama de tolerância ao mal-estar, né? De tolerar um pouco o mal-estar, de que não vai existir nada que seja tão prazeroso quanto sair com os amigos para o bar. Então, mesmo que você tome a cerveja em casa falando no Zoom, não vai ser igual. E tolerar um pouco esse mal, né, o não, que não é ótimo, tolerar um pouco mais do que a gente está acostumado. A questão do autocontrole, do talvez ter menos álcool disponível em casa, o combinado anterior, de talvez já dizer, hoje eu vou tomar uma lata, hoje eu vou tomar uma taça, vou tomar 2 taças, né? Serve e já guarda na geladeira o restante. Acho que são dicas que são importantes. E aí, agora, sobre essa busca de ajuda, vocês conseguem definir um pouco sobre quando é que eu deveria buscar ajuda de, nossa, acho que eu estou exagerando e é melhor eu buscar uma ajuda profissional? Ana, eu vou pontuar, né, de novo um pouquinho do monitoramento, então no sentido que a depender da quantidade, né, então a depender do quanto você passou a beber, isso já torna-se, né, algo preocupante, mas não é só a quantidade em si. Então, por exemplo, isso começou a afetar a tua produtividade, começou a afetar os seus relacionamentos, né? Então, por exemplo, quem está em quarentena com a família, isso por si só já tem alterado, né? Toda a dinâmica, a interação familiar, você já não consegue produzir como antes, então você teve prejuízos claros na sua vida. E também um sinal grande é que somente da possibilidade de ficar sem o álcool, né, isso já te deixa de alguma maneira ansioso ou até muitas vezes com sintomas físicos, né, como se você já antecipasse que você vai sentir falta, né. Então, é como se fosse uma fissura em relação à substância, né? Então, são sinais de alerta, sim. Você tem algum, Felipe, para complementar de pontos de automonitoramento de quando é que eu me toco que está na hora de eu buscar ajuda? Além desses que a Fê falou? Eu acho que qualquer aumento de consumo ele já é um sinal de alerta, né? Então, acho que se eu tenho um padrão que sempre foi de uma determinada forma, de repente isso está maior, acho que vale a pena parar para tentar perceber se está um pouquinho mais, se está muito mais, se você está tendo dificuldade de controlar. Então, eu diria que a capacidade de você ter essa sensação de controle, ela às vezes de perda de controle, às vezes é uma boa dica, não é de forma alguma suficiente. Muitas pessoas com problema
por uso de substâncias têm a sensação de controle. Sim. O aumento do consumo, a perda do efeito daquilo. Então, eu estou percebendo que eu estou já não tendo mais efeito, eu já não sinto mais o efeito. A sensação de que você precisa daquilo. Cada vez mais, né? Tradicional de fissura, que você precisa mais frequentemente fumar, ou que você precisa, está começando a chegar durante o dia, começar a ficar pensando em bebida, ou à noite precisar daquela bebida, isso chama a atenção. São sinais de alerta. E qualquer tipo de problema que aquele uso te cause, costuma ser um sinal de alerta importante. Se eu tiver uma pessoa, por exemplo, que acaba bebendo, briga mais em casa e mesmo assim não consegue deixar de beber. Ela acaba bebendo, por causa disso ela fica de ressaca e começa o trabalho atrasado no dia seguinte. Daí ela fala, não vou beber hoje à noite. Ela acaba bebendo mesmo assim. São sinais. E muitas vezes a pessoa não tem essa noção e alguém fala para ela que tem algo estranho acontecendo, se ela não sabe o que é, ou quando ela sabe que ela está bebendo, ela dá uma dica, ó, você está bebendo demais. E muitas vezes a pessoa demora mais para perceber do que as pessoas que estão ao redor. Então vale a pena ouvir as pessoas que estão ao redor. Pode ser que ela esteja errada, mas não custa ouvir. Então eu acho que isso pode ser interessante de prestar atenção. As pessoas que nos cercam, os sinais de outras pessoas que podem dar dicas de que eu mudei. Tem algo diferente acontecendo comigo. Na dúvida, a gente tira essa dúvida com a ajuda de alguém que estuda isso. Sim, ajuda profissional, sim. Nem que seja para tirar a dúvida, né? Então, às vezes as pessoas falam assim... Tá tudo bem, né? Esse tanto que você dá eu já vi muitas pessoas assim, mas eu vou procurar um psicólogo, eu nem sei se eu tenho problema. Às vezes é só para isso que você vai procurar, né? Para saber se tem. A dúvida já está presente, né? Se a dúvida já está presente, já tem um desconforto. Eu já atendi muitos pacientes que eu simplesmente disse para ele que não tinha necessidade de tratamento, que se ele quisesse fazer um acompanhamento para autoconhecimento, poderia, mas que não tinha indicação de tratamento para nada, né? Que não via. Então, acho que às vezes é essa a função da consulta. É avaliar se há o problema, não é necessariamente começar um tratamento. A psicoterapia tem isso, né? Quer dizer, a gente às vezes vai no cardiologista sem ter um problema para avaliar se tem, né? E às vezes a gente só busca a terapia, ou mesmo psiquiatra no sentido de mais medicamentoso mesmo, só quando já sabe que tem alguma coisa, né? A gente às vezes se inibe de procurar para ver se isto é alguma, né? Será que o meu consumo de álcool é excedente? Será que isso está me prejudicando mesmo, né? E é entender que a busca é um autocuidado, e é um autocuidado necessário agora, como a gente precisa ter em várias instâncias de nossa vida. Então, é normal a gente se sentir mais ansioso agora, é normal a nossa produtividade não estar como antes, é normal a gente não estar dormindo como antes, porque é uma situação totalmente atípica, é uma situação extremamente difícil. Então, qualquer busca profissional nesse sentido é válida, é autocuidado, principalmente se você percebe que você está fazendo uso de estratégias que não são saudáveis para continuar enfrentando o seu dia, para conseguir levantar e conseguir dar conta do seu dia a dia. Gente, muito obrigada. Queria agradecer vocês dois de novo por estarem aqui. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram complementar antes da gente encerrar? Eu não sei, Ana, se vocês, quando colocam o programa, se tem algum espaço para colocar literatura, alguma coisa. Se for possível, eu gostaria de te indicar o link da Organização Mundial da Saúde, que dá, inclusive, algumas dicas porque é uma preocupação, né, da OMS, algumas dicas para controlar o consumo específico de álcool e de tabaco, e é um pouquinho sobre o que eu falei hoje, um pouquinho das dicas que eu trouxe vem, né, dessas dicas da OMS. Então, quem tiver interesse, eu te passo o link e a pessoa acessa o programa e já acessa o link também. Ótimo. Não, a gente pode colocar o link no final do vídeo, vai ser ótimo. Gente, muito obrigada. Obrigada pela disposição de vocês de estar aqui. Obrigada por todas as dicas, os comentários, as explicações.
Imagina. Tamo aí. Só chamar. Obrigado pelo convite. Até mais. Tchau.